Fala rapaziada, quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Goat Sports. E hoje, rapaziada, mais um vídeo do nosso quadro Goat na história. E dessa vez o vídeo é da diretoria. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio patrão, Sir Lewis Hamilton. Ele que mandou a gente fazer esse vídeo e a gente obedeceu, pô. Exatamente, cara. Recebi a ligação lá de Londres, tomei um esporro. Mas é aquele esporro macio do Hamilton, que não consegue fazer mal a mosca. Poxa, meu, por favor, grave o vídeo. Cara, pô, você tem que fazer um vídeo meu. Fez o Neymar falar comigo. E hoje trouxemos pra vocês o vídeo da história da carreira desse cara na Fórmula 1. E vocês vão ficar de boca aberta e talvez passem a respeitar mais ainda Lewis Hamilton. Quem não respeita, por favor, respeite, tá? Porque o cara, ele não é pouca coisa não. Lendário. É lendário mesmo. Agradeça por estar assistindo Lewis Hamilton e vamos pro vídeo. Mas antes de começar a história desse piloto fantástico, eu vou pedir pra você deixar o seu like aí, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Mande pra todos os seus amigos, pra aqueles que também não gostam de Fórmula 1, mas que conhecem o Hamilton, pra eles saberem tudo que aconteceu na carreira desse cara na Fórmula 1, todos os feitos dele. Exatamente, mande pros fãs do Verstappen que estão putos com ele. Mande pros fãs do Ayrton Senna que gostam dele. Sim. E principalmente mande pra quem não conhece a Fórmula 1, que vai gostar só de conhecer a história desse cara. Exatamente. Lewis Carl Davidson Hamilton nasceu em Stevenage no dia 7 de janeiro de 1985, na Inglaterra. Ele, que é conhecido como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, teve sua estreia no ano de 2007. Foi a primeira temporada dele como piloto de Fórmula 1. Aí o cara é grande, né? Eu falei alguma coisa? Não, pô, falou certo. Cara, tu ficou assim, eu falei, caralho, eu falei alguma merda dele. Não, falou certinho, pô. Eu só falei cara grande porque não tinha o que acrescentar. E aí, como o Felipe falou, ele estreou em 2007 e olha, carreira de lendário é assim mesmo. O cara já no primeiro ano já disputou título, pô. Ele chegou igual a SWAT, arrombando porta. Ele estreou pela McLaren, com um companheiro bicampeão mundial, Fernando Alonso. Recentemente bicampeão mundial. Campeão de. Tinha acabado de ser campeão mundial. Era o Dream Team, poderíamos dizer, né? Era óbvio. A gente só não sabia que o Hamilton ia chegar no topo, no nível que ele tá, né? Mas ele já era uma grande promessa, né? Enfim, nos tempos de kart e equipe de base. Então ele já chegou disputando o título. Só que nem tudo são flores, porque o espanhol era um pouquinho complicado. Então a relação deles foi muito conturbada. O Alonso estava falando que a McLaren favorecia muito o Hamilton. Se a gente lembrar um pouco da história, parece como a época que o Piquet correu com o Mansell. Ele falava também que a Williams favorecia o Mansell. Mas enfim, voltando. Mas isso não abalou o nosso querido britânico. Né? Brasileiro britânico, vamos falar assim, né? Brasileiro britânico, isso aí. E ele já disputou o título e perdeu na última corrida lá em Interlagos por um pontinho só. Um mole, né, cara? Faz parte também, pô. O cara ser campeão mundial na estreia da categoria, meu irmão, só ele. Hoje seriam 8 títulos. Exatamente. Cara, se isso fosse isso, era só ele. Exatamente. Não tem ninguém não. Essa corrida aí foi um tanto quanto dramática, né? Tanto ele quanto o Kimi, que acabou sendo campeão, quanto o Alonso, que era companheiro de equipe dele, tinham chance de ser campeão. O Alonso um pouco menos do que os outros dois. E o Hamilton não fez uma boa corrida, infelizmente, não conseguiu ser campeão. Ou felizmente, né? Porque a gente é ferrarista e foi o último título da Ferrari. Exatamente. E nós já falamos um pouquinho dessa corrida no Top 5, então depois que acabar esse vídeo, vai lá assistir o nosso Top 5 que a gente fala dela. Exatamente. E com essa decepção, né, que ele teve nesse ano de 2007, nada como um dia atrás do outro, né, cara? E chegou 2008, segundo ano como piloto de Fórmula 1, e ele mais uma vez disputando o título de forma acirrada e o título sendo decidido aqui no Brasil, de novo. Só que dessa vez quis o destino que o rival dele dessa temporada fosse Felipe Massa, um brasileiro que corria pela Ferrari na época, que venceu a corrida. Contudo, Hamilton precisava ficar em quinto para ser campeão. Ele só precisava disso. Para quem já sabe da história, né? Foi extremamente dramático, porque o Massa cruza a linha de chegada, a Ferrari já estava comemorando muito nos boxes, quando o Timo Glock, né, tem uma perda de ritmo extremamente brusca, né, que ninguém sabe porquê, e é ultrapassado pelo Vettel. Ele estava com um pneu
coisa? Errado? Trocado? Porque acho que tinha chovido e ele tava com pneu de chuva e já tinha trocado, enfim. Eu sei, assim, a questão era do pneu. O pneu dele não tava legal e tava com um pouco ritmo. Porque, tipo, ele... Porra, a ultrapassagem é basicamente ele quase parando na curva e o Hamilton passando pelo lado. Mas era o pneu dele que não tava com ritmo. Pra mim, encheu de 7 do caralho. Eu só não lembro se era isso, se tinha chovido, ele tava com pneu de chuva, se o pneu dele tava... Eu não lembro agora, mas foi isso. Tá bom. Foi ultrapassado pelo Vettel e pelo Hamilton. Então, dessa forma, o Hamilton conseguiu o resultado mínimo que ele precisava para ser campeão e acabou se sagrando campeão pela primeira vez na segunda temporada aqui no Brasil. Muito brasileiro tem ressentimento ainda dessa corrida, né? Mas o ressentimento tem que ser só com o Glock. O Hamilton estava atrás do sonho dele e conquistou logo na segunda temporada. Naquela época ele se tornava o piloto mais novo a ser campeão mundial e o primeiro piloto negro a ser campeão mundial da história da Fórmula 1. É muito grande isso, realmente. Claro que nós brasileiros sentimos muito essa derrota porque a gente estaria voltando a ter um campeão brasileiro na Fórmula 1. Pela Ferrari, que é uma equipe imensa, né? Então isso tem muito peso também. E a gente também a gente estava muito querendo, a gente quer ainda, né? A gente quer voltar a ter um campeão mundial brasileiro, mas infelizmente naquele ano não deu. Paciência. E depois desse começo meteórico, o Hamilton encarou um período aí complicado de seca, né? A McLaren caiu muito de rendimento. Até a gente estava falando aqui em off que isso costuma acontecer com a McLaren, né? Ela vinha com os títulos do Hakkinen, aí quando passou para a época do Raikkonen, ela também ficou caindo ali de rendimento, voltou com o Hamilton, mas também 2 anos depois já caiu, e aí essa seca, né? Essa época difícil do Hamilton durou justamente na época de 2009 a 2012, que foi a época de dominância da RBR, e um aninho ali da meteórica Brown GP, que depois viria a se tornar Mercedes. Exatamente. A Mercedes comprou a Brown GP. Comprado, né? A Brown. E após esse período de seca, chegando no ano de 2012, ele anuncia em setembro que não faria mais parte da McLaren e que iria arrumar a Mercedes, que vinha com um novo projeto aí, que já tinha como pilotos ali titulares o Nico Rosberg, que é um amigo de infância do Hamilton, eles correram juntos a vida inteira, e o Michael Schumacher, que é um heptacampeão mundial, que todo mundo conhece, né? E se não conhece, pelo amor de Deus, tem vídeo aí no GOAT na história, é só você procurar na nossa playlist aí. É o primeiro GOAT na história, foi do Michael Schumacher. Exatamente. Então ele vai pra Mercedes justamente pro lugar do Michael Schumacher, que estava se aposentando novamente. Então ele faria a dupla dessa vez com um cara que conhecia de longa data. E foi substituir ninguém mais, ninguém menos que o Schumacher, né? Ele levou muito ao cantaleta. Pô, não é? Caraca. Tudo bem que essa época o Schumacher já não estava tão vitorioso como, ele não ganhou nenhuma corrida na Mercedes, mas, pô, que peso, né? Mas assim, quando tu é lendário é isso, cara, tu não tem esse negócio de peso não, tu só vai. Bom, o ano de 2013, que foi quando começou a temporada do Hamilton com o Rosberg na Mercedes, não foi dos melhores, né? A gente ainda estava na época da RBR, na dominância deles, e o Hamilton só ganhou uma corrida. O detalhe que é interessante é que até aquele ano o Hamilton não tinha deixado de ganhar nenhum ano. Todos os anos que ele, 2008, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ele ganhou pelo menos uma corrida no ano. Então, absurdo. O rapaz é predestinado. Ele é enjoado, cara. Ele é enjoado. E aí, em 2014, começa-se então uma das eras mais impressionantes da Fórmula 1 e a era híbrida, que é a dominância total da Mercedes. E o Hamilton abraçou a causa, né? O rapaz começou a enfileirar vitória atrás de vitória e se sagrou campeão mundial, na verdade bicampeão mundial de Fórmula 1 em 2014 com a Mercedes. Nesse campeonato aí, por um detalhe, né, ele até teve uma disputa ali com o Nico Rosberg, mas a Mercedes primeiramente era muito mais rápida que todo mundo no grid. E o cara que justamente poderia bater de frente com ele era o companheiro de equipe dele, né? A gente trocou essa figurinha outro dia e o Bezão tem um critério que é extremamente interessante, né, você de analisar, que é quando você quiser saber a qualidade de um piloto, compare com o companheiro de equipe dele, que é o cara que corre com o mesmo carro que ele no grid.
Então ele teve ali uma disputa com o Nico, mas a partir de um momento ele desbancou o Nico, foi embora e campeão em 2014, provando assim a sua qualidade até então, bicampeão mundial. Em 2015 ele vai lá e repete a dose, ele ganha mais um campeonato, se tornando tricampeão, mais uma vez sem muitos sustos ali, dessa vez o Rosberg não conseguiu fazer tanta frente assim. Ele foi campeão e se tornava ali tricampeão, e tricampeão era a marca que ele alcançava do seu eterno ídolo, cara, o ídolo de infância dele, que é o Ayrton Senna, né? O Hamilton não cansa de falar isso, sempre rasga enormes elogios a ele, que é o ídolo de infância dele. Então ele já ali com 3 anos de Mercedes já tinha atingido o mesmo número de campeonatos que o Ayrton ganhou na carreira. E em 2006 ele encontra ali mais uma vez uma grande rivalidade, né? A carreira do Hamilton tem como os principais rivais ali o Fernando Alonso, que foi o primeiro companheiro de equipe dele, que era muito grande, e eles tiveram vários atritos. O Sebastian Vettel, que até esse ponto, em 2016, era o tetracampeão, ou seja, ele tinha mais títulos do que o Hamilton, além de ter roubado o posto de campeão mais jovem da Fórmula 1. Também tinha o Felipe Massa, que foi o cara com quem ele disputou o título em 2008 ali, que foi o que rivalizou com ele naquela temporada, mas até então eu acho que ele encontrava ali a sua maior rivalidade até o momento, que era justamente com o seu companheiro de equipe e amigo de infância, Nico Rosberg. Nessa época já não era mais amigo. A relação estava se desgastando um pouco. Um pouco não, bastante. Eu falo agora, um pouco. O Nico acho que estava cansado de perder ali, né? E ele tirou 2016 para bater o Hamilton. Ele já falou isso uma porrada de vezes, que foi o ano que ele tirou para se dedicar única e exclusivamente a ganhar do Hamilton e ser campeão mundial. Foi um ano difícil pros dois. E pro Toto, né? A Mercedes ali percebeu que não podia botar 2 postulantes ao título numa mesma equipe, porque isso é impossível. É muito difícil mesmo, tá? Porque é isso, como o Felipe falou um pouco mais no vídeo, na Fórmula 1, o primeiro título que você tem que ganhar é do seu companheiro de equipe. Você tem que vencer o seu companheiro de equipe para você se sobressair. Não adianta você... A gente estava falando aqui da McLaren, por exemplo. Eu tenho o Norris, que é uma promessa, e o Ricardo, que não é uma promessa. É um grande piloto que é reconhecido por todo mundo que assiste Fórmula 1, sabe que ele tem talento. Mas tudo quando a gente vai falar a McLaren tem 2 grandes pilotos, só que o Norris é um garoto, mas o Ricardo é um grande piloto que não tá andando bem. Então ele está perdendo, ele está sendo jogado para fora. Então o teu companheiro de equipe tem que ser batido por você. Se você perder para ele, esquece. Você já está perdendo o primeiro campeonato. E aí, 2016 foi isso. O Nico Rosberg, ele se dedicou àquilo e se dedicou tanto que foi embora, né? O Nico Rosberg se torna campeão em 2016. Essa era a segunda vez que o Hamilton era batido por um companheiro de equipe em toda a sua carreira. A primeira tinha sido em 2011 contra o Jason Button. Então, 2016 foi a segunda vez que aconteceu isso. E o Hamilton chegou a ganhar mais corridas do que o Rosberg na temporada. Ele ganhou 10 e o Rosberg ganhou 9 de 20 corridas. A Mercedes ganhou 19. Foi absurdo. Contudo, o Hamilton teve alguns problemas em algumas corridas a mais do que o Nico. Então o Nico, ficando ali em segundo, ele se deu o luxo de ganhar menos corrida e mesmo assim se sagrar campeão por 5 pontos de vantagem. Tu vê também que o Hamilton nunca entrega nada fácil. O campeonato que ele perde, assim, se ele estiver disputando, é sempre pouco ponto. Sempre um detalhe. O Hamilton ele não deixa barato não, cara. Ele não vai até barato. o fim. E ano passado, assim, muita gente já dava como... Por vencido, né? Não só vencido talvez não, mas encaminhado, sabe? Era só questões protocolares de bem... Depois do México? Exatamente. E, ele não desistiu, foi buscar e chegou empatado e ia vencer, se não fosse a lambança. Então, assim, ele não entrega barato não, cara. Exatamente. Essa história vocês vão ficar sabendo daqui a pouco, a gente vai contar pra vocês. Sim, com certeza. Em 2017, depois do Nico se aposentar no final de 2016, Valtteri Bottas é contratado para ser companheiro de equipe. Aquilo que a gente falou, Toto Wolff percebeu a besteira que fez botar 2 postulantes ao título e botou só para o Bottas para ser seu fiel escudeiro. O Bottas, iludido, disse no final do ano passado que ele tinha ficado triste, decepcionado no início da carreira na Mercedes, não conseguiu bater o Hamilton, até que alguém deve ter chegado e falado: amigo, tu é só fiel escudeiro, cara, você segue o faixa aí. E ele virou um grande fiel escudeiro. Mas de qualquer forma, em 2017 o Hamilton começa a bater vários recordes que são muito interessantes. Ele ultrapassa o número de vitórias do Ayrton Senna, seu grande ídolo,
e recebe um presentaço que qualquer fã gostaria de receber, que é o capacete original do Ayrton Senna. A família do Senna deu esse presente para ele como homenagem. Ele consegue o tetracampeonato alcançando o seu maior rival naquela época, que era o Sebastian Vettel, que estava na Ferrari. Sim. E também alcançando um grande nome da Fórmula 1, que era o Alain Prost. Então, 2017 foi um bom ano para o Hamilton, né? Gigante, né? E para a Mercedes. Voltou a ter tempos calmos ali, águas calmas ali. Exatamente. E sobre o Bottas, né? Aquilo, é melhor tu ser o Robin do que tu não ser ninguém, então fica aí na tua. Eu entendo o Bottas, né? Quando ele foi contratado, ele apareceu ali na Williams, sendo um bom nome, até batendo massa na época, e foi levado para a Mercedes. Então a gente. O pessoal tinha uma ilusão assim que ele ia disputar um título, mas. É muito hype por causa do Nico, né, cara? Acharam que ele ia. Mas o buraco é um pouco mais embaixo. O Nico é um piloto de primeira linha, pra quem não lembra dele. É um piloto muito bom. Exatamente. Chegando em 2018, temos uma disputa fantástica entre o cara que era o maior rival da carreira dele até então, que era o Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, tetracampeão, do outro lado Lewis Hamilton, tetracampeão. E eles disputavam ali pau a pau, na época a Ferrari com motor adulterado, bom pra cacete, voando na pista. O Vettel, eu lembro até muito bem desse detalhe, que eles estavam empatados em corrida e fomos pro GP da Alemanha. E o GP da Alemanha era um dos últimos ali antes da pausa de inverno, né? E, cara, assim, aconteceu uma coisa extremamente bizarra com o Sebastian Vettel. Eu acho que ele teve um AVC, perdeu o controle do carro, bateu no muro, liderando a corrida disparado na frente. Ele ia com 5 vitórias para a parada, com o Hamilton com 4, e ele abriu bastante pontos do Hamilton na época, né? Cara, o que estava em jogo aí era ser o primeiro a alcançar ali a ser pentacampeão, né? A alcançar o Fangio depois do Schumacher. Então, tipo, um alemão fazendo aquilo, que era o Sebastian Vettel, que tem como maior ídolo o Schumacher, e o Hamilton querendo ser cada vez maior na carreira, porque ele tem esse fogo dentro dele. E o Vettel faz esse papelão aí, se choca contra o muro, perde a corrida, e eu tenho pra mim que depois daquilo a carreira do Vettel não foi mais a mesma coisa, cara. Não, aquilo ali destruiu o Vettel. Destruiu ele mentalmente. Ele só foi começar a ter bons resultados agora na Aston Martin no ano passado. Mas assim, aquilo ali acabou com o Vettel, isso foi nítido. Sim, cara. Sem nem entrar em mérito psicológico, assim, dava pra ver pelo semblante do Vettel, pela forma como ele estava agindo, que aquilo ali acabou com ele. E pô, é meio complicado mesmo pra você que está disputando um título ali, você fazer um erro tão bobo, tão valia tanta coisa, cara. Exatamente. Valia a história ali, valia teu nome na história. Foi na Alemanha, né? Em casa. Então, é pesado. Só pra terminar o comentário sobre o GP, quem justamente estava em segundo e ficou em primeiro foi o Hamilton. Ganhou a corrida e a partir daí o Vettel não conseguiu mais ganhar nenhuma corrida, acho que ele tem só mais 2 segundos lugares, decaiu bastante de nível, e o Hamilton foi vencendo corrida atrás de corrida e conseguiu ser campeão em 2018, sendo penta. As contas não, pentacampeão em 2018. Penta. E vamos lembrar que esse negócio do Vettel, do acidente dele, ele estava pilotando pela Ferrari, e a Ferrari tem muita pressão para você conseguir bons resultados. A pressão lá é muito forte. Se você não conseguir, você é muito massacrado. Então, assim, isso realmente, esse acidente acabou com o Vettel. Mas o problema dele, porque esse vídeo do Hamilton não dele. Em 2019 e 2020 foi tranquilo pro patrão, né? Ele enfileirou lá várias vitórias, continuou alcançando seus recordes, bateu o Schumacher, não bateu em 2020, acho que ele bateu em 2020. Mas enfim, de qualquer forma ele conquistou mais 2 títulos, alcançou a marca que todo mundo achava que era impossível. E que a gente vai continuar achando, porque 7 títulos é muita coisa, não é pouca coisa não. Ele se tornou heptacampeão mundial, o Bottas já estava ali aceitando seu papel de segundo lugar. E o grande momento do Bottas foi em 2020, que ele venceu na Rússia e foi deixado de lado pela Mercedes. Patético. Mas ali já não tinha mais o que fazer, o Hamilton já era o grande nome da Fórmula 1, né? Então, campeão. Ele foi empilhando o recorde a partir disso, né? E é isso. Exatamente. E agora tudo que ele faz é recorde. Tudo que vocês veem do Hamilton hoje é história. Qualquer coisa que ele consiga, cara. É história, assim. E chegando em 2021, mais uma temporada onde ele encontra um rival à altura. Um rival forte
tão bom quanto, não sei se a gente pode dizer ainda, mas capaz sim de batê-lo. Max Verstappen, um piloto prodígio, né, na época, né? Hoje já é uma realidade, ele é uma realidade que surgiu da nova geração, estava num ritmo muito forte com a RBR e começou a temporada bem folgado ali na liderança, né, ganhando corridas, e a Mercedes passando alguns bocados, ali, alguns maus bocados. Dito isso, a partir do meio da temporada, o Hamilton começa uma reação. Ele trouxe alguns resultados, o Max Verstappen conseguiu algumas vitórias estratégicas importantes, que foi a dos Estados Unidos e a do México, onde a gente já dava por vencido o campeonato, porém o Hamilton foi buscar e passou a vencer ali as corridas que faltavam, venceu no Brasil aqui, numa corrida fantástica. O final de semana dele foi absurdo. Absurdo. E fomos para aquela corrida de Jeddah, que por sinal vai ter o GP agora nesse final de semana de novo em Jeddah. O primeiro GP foi esse, já começou extremamente polêmico, com as devoluções de posição do Max, polêmica de break test, asa que não quebra com a roda passando em cima, o cara tem sorte pra caramba, enfim. E fomos para a última corrida em Abu Dhabi. Tem que dar essa pausa dramática. Eles estavam empatados em pontos. Estavam, 369,5 cada um. Chegamos em Abu Dhabi, 2 pilotos com 369,5. Quem vencer leva, quem pontuar mais leva. Uma corrida fantástica. Max Verstappen na pole, Hamilton ultrapassa ele. Diversas polêmicas de novo sobre devolução de posição. Porém chegamos ao ponto crítico da corrida, onde faltando 6 voltas, o Hamilton com 12 segundos de diferença para o Verstappen, ocorre um acidente. Nicolas Latifi tentando ultrapassar para sair de último, muito importante para ele sair de último, bateu no muro, fez o safety car entrar na pista. E aí temos a polêmica que já cansamos de falar aqui, mas tem que ser citado, né? Não tem jeito, né? Porque faz parte da história. A Mercedes entra em contato com o chefe dos comissários ali, diretor de prova Michael Masi, perguntando se quem era retardatário iria ser realocado no grid para daí fazer a sua estratégia de puxar ou não o Hamilton para os boxes. O comissário responde que não, eles vão ficar na pista, é isso aí, então foi, beleza. Chegando mais perto do final da corrida, que, para quem não sabe, teria terminado com um safety car, porém eles tinham meio que um combinado lá, um acordo de cavalheiros que eles tinham que evitar isso ao máximo. E o Michael Masi decide que apenas os retardatários entre o Hamilton e o Max Verstappen poderiam ultrapassar e voltar e formar o grid. É uma decisão extremamente polêmica, que não estava prevista no regulamento. Polêmicas à parte, também não vou ficar dando opinião aqui em relação a isso, estou passando os fatos. Eles seguem a ordem e na última volta o Verstappen, que tinha ido para o boxe de pneu novo, vai para a remontada do grid, o safety car sai faltando uma volta e o Hamilton não consegue segurar o Verstappen, realmente era impossível segurar o Verstappen, que o ultrapassa e vence o campeonato. Seria o 8º título do Hamilton, né? Escapou assim nas pontas dos dedos e ele teve que assistir. Agora questão de opinião mesmo, se você pegar todos esses anos, o rival mais talentoso que ele teve. Pra mim o Max é o rival mais talentoso que ele teve. Eu vou tirar o Alonso um pouco dessa conta, porque eu já boto o Alonso na geração passada. O Alonso parece que corre hoje só de a brinca, né? O Alonso ele ficou ali até 2017, talvez, não sei. Mas enfim, o Alonso, até ele se aposentar a primeira vez da Fórmula 1, ele era o melhor do grid. Sim. Né? Então não tem que falar, ele realmente é um cara muito talentoso e só fez as escolhas erradas na carreira dele. Mas o Max, ele é uma das grandes promessas da geração. Promessa não, realmente, ele é um grande nome da geração dele. E acho que é o mais forte que a gente tem, tá? Sim. Ele já é campeão mundial, justamente no que o Felipe acabou de contar. Eu vou dar minha opinião, o Michael Masi fez a merda toda. Mas também todo mundo tem culpa, tá? Eu vou explicar. Claro. Mas o Mike, no, this is so not right. Toto Wolff acha que ele tá certo, o Horner também acha que o Red Bull tá certo. Tá todo mundo errado no final. Tá todo mundo errado. Mas o Max, ele é realmente o cara mais talentoso e o cara que deu mais trabalho. O Rosberg, ele deu um trabalho pro Hamilton, mas o Hamilton sobressaía do Rosberg. Ele venceu 2 antes, né? Exatamente. E já tinha vencido antes quando eles não foram campeões. Exatamente. Então,
o Max é o que mais incomodou, o que mais cutucou, o cara que não tirou o pé quando o Hamilton se impôs. Sim, né? verdade. E essa polêmica toda, para quem assistiu o Drive to Survive, deu para ver que o Michael Masi ele ficou com uma faca de dois gumes. Porque quando ele decide não deixar os carros retardatários passarem no safety car, o que não é certo, né? Ele estava favorecendo o Hamilton. E nisso fica a Red Bull só martelando o ouvido dele. Tem que deixar. E aí o cara vai passando o tempo, eles não queriam terminar com a corrida com o safety car, ia ser um anticlímax, não sei o que, péssimo pro campeonato, ia ser mesmo. Né? Ele então resolve limpar, cara, é coisa maluca, ele resolve limpar a cagada jogando o papel com bosta, pô. Pois é. Aí ele deixa só os carros que estão entre o Hamilton e o Max passarem e os outros retardatários, o problema dele, ninguém liga pra corrida dele. Só fica puto, o Sainz fica puto, o Stroll fica Com razão, porque isso é errado. Se você vai deixar passar, deixa todo mundo. Eu tinha solução pra isso. Bandeira vermelha. Cara. Dá a bandeira. Não podia também passar o retardatário, dava a porra da bandeira vermelha. Dá a bandeira vermelha, vai todo mundo pro box, todo mundo troca de pneu, relargada, né? Meu amigo, relargada faltando 4, 3 voltas. Quem for bom é sprint race. Quem for bom, meu irmão, ali tu joga tudo que tu tem. E pronto, era decidido na pista, não ia ter polêmica nenhuma, não ia ter asterisco no título, que é ridículo, porque a gente fala que todo mundo é culpado, mas eu tenho duas pessoas que não são culpadas, o Hamilton e o Max. Eles não têm culpa, eles estão na pista seguindo orientação, então tipo, eles não têm culpa. Com certeza. Então, tipo, culpa é comissário, é Toto e Christian Horner. É isso, cara. Exatamente, as equipes, claro, e tal, os comissários. Um atrapalhou o outro ali na brincadeira toda e no final. No final realmente quem perdeu foi o espetáculo, né? Porque a gente tem um final de campeonato que foi épico, mas a gente tem isso, a gente vai sempre falar de 2021 falando sobre esse assunto. Sim. E o Max Verstappen ele é contestado hoje pelo título que ele ganhou, falando que foi roubado pra ele, cara. Ridículo. E tipo, o Max não precisa disso, ele é um pilotaço. Você, falando do Hamilton, chegou até aqui. Isso tudo que a gente falei, não, leve isso em consideração. O Max não tem culpa do que aconteceu. E ele lutou muito pra isso e ele mereceu também ser campeão, porque ele ganhou mais corridas do que o Hamilton também. Então, tipo, ele foi muito consistente o ano inteiro. Assim como o Hamilton também merecia, por todos esses motivos. Por ter ganhado menos e ter conseguido chegar no final, proporcionando uma disputa extremamente interessante. Então, é isso, essa temporada de 2021, como você falou, vai ser sempre recheada de polêmicas. Contudo, já começamos a temporada de 2022, esperamos grandes feitos aí do Lewis Hamilton na Fórmula 1. A primeira ele já começou aí com um podzinho. Rapaz, ele sabe jogar o jogo, né? E mandou bem, pegou um pódio ali, terceiro lugarzinho. A Mercedes está com umas dificuldades claras aí nesse início de campeonato, mas é o início ainda, vamos deixar passar, vamos ver como é que vai ser. Agora, só para amaciar o coração dos fãs do Hamilton, primeiro assim, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Sou fãzaço desse. Segue a gente nas nossas redes sociais, a gente está fazendo transmissões, né, durante as corridas lá no roxinho. Não deixa de acompanhar a gente, segue a gente lá também. E no Instagram também, curte lá e comenta, deixa suas opiniões. Mas assim, o final de temporada do Hamilton de 2021 foi, acho que, a maior demonstração do quão grande e quão talentoso ele é. Mesmo que a gente não precisasse disso, mesmo quem acompanha. Cara, o que ele fez nas corridas foi para poucos. E foi como o Felipe falou, no México e nos Estados Unidos o Verstappen alcançou uma diferença ali no final do campeonato que derrubaria qualquer um. O Hamilton não parou, não desistiu, ele continuou, ele foi enfileirando vitórias. Pô, ele ia vencer 3 corridas seguidas no final de campeonato, isso é muito louco. E o final de semana do Brasil, cara, aquilo ali é um talento que só ele tem. Legal, cara. Parece que alguém chegou e falou, Hamilton, é agora, não pode mais dar mole, você vai ter que fazer isso, isso e isso. E ele foi. E como se ele não estivesse correndo contra gente boa, tá ligado? Não, ele tava correndo contra muita gente boa. O próprio Pérez atrapalhou bastante ele naquela corrida. E então, tipo,
E ele foi lá e venceu, ele superou, né? Tipo, o Max saiu com o título, mas ali aquela corrida era do Hamilton, tá ligado? Tipo, em condições normais, ele ia vencer. então tipo, são realmente... um talento do Hamilton é imensurável, a real é essa, é imensurável. Ele continua correndo e a gente não sabe o que vai acontecer nessa temporada, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. A gente não sabe se ano que vem, por exemplo, ele vai estar na Ferrari, a Ferrari vai estar com um foguetão, o Sainz vai ganhar lá, e ele vai ganhar mais um título, vai ganhar o 8º lá na Ferrari. A Ferrari não vai dar esse mole, pô. Se o Hepta foi neles, o Octa vai ser lá também. Caraca, vai ser gigante. Enfim, rapaziada, vamos passar agora um pouco os números da carreira do Lewis Hamilton, que são bastante, né? Para vocês ficarem um pouco cientes do que aconteceu na carreira dele como um todo. Na carreira de Lewis Hamilton, os números são o seguinte. São 289 GPs disputados, 103 vitórias, 183 pódios, 103 poles, 59 voltas mais rápidas e os seguintes recordes: mais vitórias, mais poles, mais títulos empatados junto com o Schumacher, mais pódios e mais pontos. A carreira do Hamilton é recheada de recordes. Ele disputou 16 temporadas e foi campeão em 7. Outro número interessante, como a gente já falou aqui, dessas 16 temporadas, em 14 ele venceu o companheiro de equipe dele e em todas elas ele venceu pelo menos uma corrida na temporada. O rapaz aí, ele gosta de uma vitóriazinha, né? Ele nunca ficou de quinto pra baixo. Nossa senhora. O cara é lendário. Não tem jeito. Pois é. Lembrando também que o Hamilton é um cara que às vezes divide um pouco opiniões por ele ser muito ativo, né? Ele é um cara que tem uma presença muito grande nas lutas raciais ali, em relação à representatividade da Fórmula 1 também no mundo inteiro, e também nas causas ambientais. Ele também recebeu a condecoração de Sir pela Rainha Elizabeth do Reino Unido, né? Da Grã-Bretanha, do Reino Unido. E ele é mais um piloto que entra para o seleto grupo de Sirs. Merecido, né? O rapaz, ele é muito importante para a categoria e para o país e para o mundo. Exatamente. Essa foi a história de Lewis Hamilton. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o like, curtir, comentar, se inscrever. A gente quer saber a sua opinião acerca desse vídeo. Conta aí algum fato que você não sabia da carreira do Lewis Hamilton. Exatamente. Conta aí o que você achou da corrida dele no Brasil, se você descobriu alguma coisa pela gente. E pede aí quem você quer saber da história que a gente vai contar. Exatamente, deixa aí também, vou deixar esse espaço reservado aí no comentário para você enaltecer o Lewis Hamilton. Mesmo que você seja fã do Nico Rosberg, do Max Verstappen, do Fernando Alonso. Porque é aquilo, né? Se você não tem um rival grande, você não tem com quem conquistar grandes coisas. Não tem como. Exatamente. Você precisa de um rival à altura. E se você gosta de Fórmula 1, você consegue reconhecer que o rapaz é bom. Exatamente. Então galera, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido. Valeu! Valeu galera, um abraço.